Saúde, galera! Mais um mini episódio aqui do Bebendo Marca, uma parceria da Abracerva, cervejar.com, dentro da Brasil Brau 2024. E dessa vez eu tenho aqui um cara que eu posso falar que é meu padrinho na cerveja, Estácio Rodrigues. Falei certo o seu sobrenome? Exatíssimo. Estácio Rodrigues, do Instituto da Cerveja Brasil, do ICB, famoso ICB, onde eu tive a sorte de conseguir fazer 2 cursos lá, um de técnico cervejeiro e um de sommelier. Eu não me formei em nenhum dos dois, mas eu ganhei. Fala isso, que você falou, tá tudo bem. Eu não fiz a prova em nenhum dos dois, mas ele me deu, mas você me deu diploma, você me deu diploma. O de cervejeiro eu tenho o diploma que ele me deu. E ele tá aqui hoje pra contar um pouquinho da história dele pra gente. Cara, obrigado pelo seu tempo, Imagina, eu obrigado agradeço. por tudo que você, publicamente, mais uma vez, tudo que você já fez por mim, pela voz. Cara, eu tenho aqui nos meus arquivos a antiga cerveja da Voz. Aquela que você levou pra mim a primeira vez. No PowerPoint, Tem. os rótulos, né? Tem É na minha verdade, você usa em galeria. aula, né? Tem Você na usa minha em aula. galeria aqui. É verdade. Galeria. Cara, eu queria saber, assim, eu conheço, né, a gente se conhece há muito tempo, bem antes de eu entrar na cerveja, mas eu queria saber, cara, como é que você foi parar, eu sei como você foi parar na cerveja de alguma forma, mas como é que você foi parar no marketing de uma cervejaria? Boa. Júnior, primeiro agradeço o convite, obrigado. A segunda coisa, acho que você não sabe, mas eu sempre uso como referência a tua marca, a hora que eu falo sobre criação de marca. Dentro do curso de sommelier de cerveja, eu tenho ali 8 horas para falar sobre criação de marca. Então, quando eu uso pro lado bom, falando quem era o Júnior lá atrás, que a gente se conheceu publicitário, e quem é o Júnior cervejeiro hoje. Não, anos atrás. Parabéns. Mas olha, eu emagreci, velho. Eu perdi uns 14 quilos aqui. Eu tô precisando. Você precisa. Me passa a receita. Tá tudo tranquilo. Cara, eu sou mais novo da família de 4 homens na minha casa. Meu pai, minha mãe, mais 3 irmãos, eu sou mais novo. Minha mãe sempre achou que a gente deveria ser médico, advogado ou dentista, que é uma pessoa de uma outra geração. E assim foi. Meu primeiro irmão é médico, o segundo é engenheiro, o terceiro é publicitário, minha mãe já não sabia o que era direito. E por força dela eu prestei medicina, quase passei em medicina. Fiquei na lista de espera na PUC São Paulo, isso foi em 98, alguma coisa assim. E de repente eu vi que não era pra mim. Aí foi um colega que me disse, falou, cara, você fez toda a parte da formatura, todo o churrasco, toda a organização de tudo. Você não vai fazer alguma coisa voltada para isso? E eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu me apaixonei quando eu fui para uma palestra, quando estava no terceiro colegial, eu fui numa palestra na ESPM. E eu me apaixonei não só pela questão do marketing, eu me apaixonei pelo lugar. Quando eu olhei aquele lugar, eu falei assim, cara, eu quero estudar aqui. Eu acho que medicina realmente não é para mim, acho que medicina é um dos lugares que é um dom, né? Aquilo lá não era para mim. E eu prestei SPM e fiz marketing na SPM, fiz pós-graduação na SPM, fiz MBA na SPM, toda a minha carreira sempre voltada a estudar marketing na SPM. Como eu parei na cervejaria foi um grande de um acaso, isso eu falo nas minhas aulas até hoje. Acaso, foi muito no acaso, muito no acaso. Eu morava em São Paulo, eu era estagiário na Nestlé, na área de marketing. Eu pegava um ônibus na Vila Madalena, na Vila Mariana, que ia até o meio do caminho, ia até Vila Olímpia, pegava outro ônibus e ia até a Nestlé, que é lá na Berrini. Eu tinha 20 alguma coisa anos andando de terno e gravata, pra mim não fazia o mínimo sentido eu andar de terno e gravata. O mínimo sentido. Eu falei, não é possível, de ônibus. Cara, não sou advogado, eu não trabalho em banco. E eu tava um dia sentado na SPM, na biblioteca, onde tinha um espaço ali, com um computador, ainda desktop, para você fazer as pesquisas e tudo mais. E eu tava procurando um programa de trainee que fosse fora de São Paulo. Eu queria voltar pro interior e não queria trabalhar de terno e gravata. Aí o primeiro que apareceu para mim foi programa de trainee Grupo Skin Cariol. Eu falei, cara, isso aqui é do lado de casa. Vou trabalhar com cerveja. Pô, vou prestar esse negócio aqui e vamos ver o que foi. E eu entrei no Skin Cariol e... O prédio era ali? Onde que era? Não, era em Itu. Ah, era em Itu. Era em Itu. Eu entrei no programa de trainee da Skin Cariol em 2003.
Então, em 2024, aí faz um bom tempinho que eu tô no mercado, de 21 anos que eu tô no mercado de marketing de cervejas. Você entrou em trainee em 2003, a gente trabalhou junto em 2006, 2007, alguma coisa assim, por aí. Né? Foi isso. Aham. Acho que eu nunca atendi você diretamente, Não, você cuidava Cuidava de refrigerante. refrigerantes, né? E aí a minha saga dentro da Skincare foi gigantesca. Eu entrei na área comercial, que eu tive um professor de marketing 4, que disse: se você quer ser um bom profissional de marketing, você precisa ir para a rua, você precisa entender o que é área comercial. Então, no meu programa de trainee, eu escolhi para a área comercial primeiro, depois eu fui para o trade e depois eu fui para o marketing. E quando eu fui, eu passei por todos os produtos. Eu fui para não alcoólicos, que era água, sucos e refrigerantes. Depois eu fui para marca institucional, depois para cervejas. Em cervejas foi quando eu conheci o Juliano Mendes, que tinha acabado de adquirir a Skincare, tinha acabado de adquirir, já tinha comprado a Baden, tinha acabado de adquirir a Eisenman, depois foi a Devassa. O Juliano saiu e eu fiquei no lugar dele. E nesse tempo que eu fiquei ali no lugar dele... Ele saiu da Skincare, ele ficou um tempo na Skincare, como executivo. Ele saiu e eu fui para a cadeira dele. E aí, por alguns anos, eu fui responsável por Eisenman, Baden e Devassa, quando a Devassa também era uma marca de cerveja artesanal. Legal. E aí veio a segunda história dentro disso. Foi que eu conheci a Kátia Alfredo, e a gente fazia treinamentos para as pessoas, para os colaboradores, sobre cervejas. Mas a gente não sabia nem o que falar. Então, a primeira pessoa que me ensinou a falar sobre cerveja, eu entender um pouco mais de cerveja, é minha sócia, que é a Kátia, que tinha acabado de voltar também da Alemanha, que ela tinha feito o curso de sommelier lá. E a gente faz essa dobradinha de fazer treinamento para a área comercial. Desses treinamentos, depois quando eu saí desse Skincare, fui morar na Itália, que nasceu o Instituto, com a ideia da gente dar treinamento para a cervejaria. E aí... Você foi morar na Itália a trabalho? Não, tirei meu ano sabático. Legal. Que eu recomendo. Quem não tirou, tire. Cara, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Fiquei quase um ano e meio na Itália. Foi quando eu conheci o Giba, que a gente trouxe as primeiras cervejas italianas para o Brasil. Del Ducato, Baladã, Montejoco e... Ah, tinha mais? Eu achei que era só Baladã e Del Ducato. Eu conheci o Giba por Skype. E depois ele foi para Milão e a gente passou lá uns 15 dias. Que legal. Isso foi em 2009. E aí nunca mais saí do mercado cervejeiro e nunca mais saí da área de marketing. E como é que foi conta um pouco mais do Instituto, né? Tem muita gente que assiste aqui, que a gente tem dois públicos, basicamente. Um que é o cara que está tentando sair da panela, como eu já fiz, né? Então eu conheço bem as dores, então a gente fala bastante disso. Sempre com foco no branding, obviamente. E as cervejarias que querem fazer rebranding, que começaram a entender... Foi muito falado isso aí no congresso, né? O quanto as pessoas cada vez mais estão bebendo marca, né? Isso não só por nós, mas a Brewers Association, a palestra do Steve foi em cima disso, cara. Quem está sobrevivendo nos Estados Unidos são as marcas que estão conseguindo gerar experiência, conseguindo se destacar. É isso. E como eu acredito que a gente está sempre 15 anos atrás, né? Se a gente começar a fazer isso agora, que eu acho que praticamente chegou, né? Que eu acho que quem tá brigando por preço tá sumindo, né? Vai sumir cada vez mais, eu acho. Vai ser denunciado, ou vai ser... Sim. Né? As coisas estão acontecendo, a gente viu, né? Falei isso, último ano, quantidade de cervejarias que foram denunciadas e foram pegos. Então, como que é isso? Como que você enxerga isso? Como que você... fala disso no Instituto? Conta um pouco do Instituto, assim, acho que é isso, essas pessoas elas estão começando, ou as cervejarias que estão fazendo rebrand. Legal. A gente começou, Kátia Alfredo, um planejamento em 2009. Ela estava morando na Itália, a gente se falava por Skype, e a nossa ideia era, vamos fazer o que a gente fazia na Skincare, vamos fazer para o mercado. E a gente não sabia o que fazer, como fazer, o jeito que fazer. A gente não tinha ideia, mas a gente sabia que a gente queria fazer educação cervejeira. Eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2010. A gente sentou, Kátia e Alfredo, para conversar. Em agosto de 2010 já estava a primeira turma de sommelier de cerveja no Brasil, estava lançada na ABS. Começou pelo curso sommelier. Começou pelo curso de sommelier e ficou alguns anos.
porque a gente também não tinha braço, né? Éramos nós três, basicamente os dois davam aula, tinha uma partezinha minha ali de mercado e marketing, mas eram mais os dois. Quando a gente fala do Instituto, eu tenho que falar também sobre criação de marca. A gente conseguiu, independente do nome, da marca, da cara, do label, a gente conseguiu criar um negócio forte. A gente conseguiu criar algo que a gente ia para as grandes cervejarias primeiro e mostrava a importância deles entenderem sobre cerveja. Então, em todas as grandes cervejarias que a gente foi na época e até hoje, na parceria que a gente tem com a Heineken, a gente sempre teve sucesso em relação, realmente a gente precisa entender sobre cervejas. Aquele momento, obviamente, era outro no mercado. Tudo que se falava sobre cerveja artesanal, todo mundo queria consumir. Todo mundo queria comprar copo, camiseta, boné, placa, fazer curso, fazer viagens cervejeiras, coisa que está bem diferente hoje no nosso mercado. E eu acredito que é cíclico. A gente precisava passar por isso, que o mercado ele se depura a cada 10, 15 anos, mas eu tenho na cabeça que ele vai voltar a crescer. Acho que não agora, mas vai voltar a crescer. E a gente sempre teve muito isso forte. A minha parte, sempre tentando gerir o negócio para o mercado e para as grandes cervejarias, mostrando para elas que elas precisavam ter educação de cervejeira dentro de casa. E quando eu falo mercado, eram para as micro cervejarias também, obviamente, que na nossa primeira turma, esse é um negócio bem legal. Saía uma van de Curitiba e vinha para a ABS durante 14 sábados. Dos cervejeiros lá de Curitiba, tá? Aquela galera das antigas, Daniel Wolf, Murilo, todo esse pessoal. Eles pegavam 14 sábados. Vocês pegavam uma van na sexta-feira, passavam a noite viajando, chegavam na ABS, faziam um curso e iam embora no sábado à noite. Eu tenho um grande parceiro nessa empreitada dentro do Instituto, que é o Nani. Não dá para falar do Instituto também sem ele, que é um cara que sempre me ajudou a outra visão dele, né? A visão mais artística do negócio e como a gente poderia deixar crítico pra caralho. Chato, maluco. Um beijo quando ele fala isso pra ele. É aniversário do Nani hoje. Então, eu liguei pra ele e falei pra ele, Nani, você mora no meu coração. Eu falo com ele quase todo dia, é um grande amigo. É um grande amigo. E ele é um cara crítico. Por isso eu gosto de falar verdadeiro. Se você quer ouvir verdade, você tem que falar com o Nani. E a gente troca muito essa bola de como deixar algo que deveria ser sisudo e denso ser minimamente gostoso. E a gente sempre andou numa linha muito tênue. Eu sou uma escola, mas eu falo de cerveja. Mas eu sou uma escola. Então eu não posso me descambar muito, fazer o que as cervejarias fazem de bom e de bem feito, que é ser bastante fã, que eu acho que é isso legal do mercado cervejeiro como um todo, porque eu falo sobre educação. Se eu vou muito para esse lado, eu perco credibilidade. Então a gente sempre andou numa linha muito tênue. E a gente sempre um puxou a orelha do outro. É isso, eu, Kátia, Alfredo e o Nani. De como as coisas deveriam ser dentro do Instituto. O nosso espaço em Moema, eu acho que ele diz muito disso. É uma cervejaria, mas é uma escola. Então é um lugar gostoso de você estar. E uma coisa que a gente sempre prezou, cara, é qualidade. A gente nunca abriu mão disso. Né? Qualidade que a gente fala não é só sobre as cervejas que a gente degusta, sobre os palestrantes que a gente traz, mas é sobre as parcerias que a gente faz, sobre os professores que a gente coloca, os treinamentos que a gente dá. Se não fosse isso, sei lá, acho que a gente não estaria hoje dentro da Heineken dando treinamento para eles. Não. Então acho que Como que é essa parceria? Vocês dão treinamento? Hoje tem. Hoje começou agora às 14h30 um curso para 35 pessoas do saque da Heineken. Você imagina que a galera só toma bordoada o dia inteiro, né? Ninguém liga pro saque para falar, nossa, sua cerveja é uma delícia. Mas o que eles aprendem? Como é que é? Cara, é um programa que chama BX, que é Beer Experience, Beer Expert. Só que ele era 100% online. E a partir do ano passado a gente colocou ele em casa, na prática. Então, durante 5 horas, e depois tem um happy hour, a gente passa por todas as cervejas do grupo, não só a cerveja artesanal. Não só sobre as crafts dele, mas ele degusta a Kaiser, degusta a Heineken Alcohol, degusta a Amstel,
degusta Amstel Ultra, degusta todas. É para fazer com que as pessoas que trabalham dentro de Na casa hora que ela recebe uma ligação. saibam o que elas estão falando. Não é, ela não ouviu de alguém que falou, ela leu algum manualzinho rápido ali. Então Ela vocês teve um treinam- dia de experiência dentro do instituto, E vocês treinam desde o saque até o quê? Que mais? até autogerência. Até autogerente. Sim. Então, de lá já passaram as agências de publicidade, já passaram a nossa mão. Que legal. O pessoal do marketing inteiro já fez pelo menos o curso básico, mas boa parte fez o curso de sommelier. Então é legal você falar que dentro da Heineken, boa parte dos executivos de marketing, trade e comercial fizeram o curso de sommelier. Curso técnico é mais para a área industrial. Mas a gente já fez curso para diretores, a gente já teve VPs lá dentro fazendo curso de sommelier. E a gente tem um combinado com o Gemelaro de todos os C-levels fazerem um curso de cerveja no Instituto. Que é o desejo dele, ou seja, ele e todos os diretos dele são os vice-presidentes. Que legal. E tem alguma coisa para cervejarias, assim, que, cara, Tem assim, muita coisa. tipo de parcerias? Vocês já fizeram, né? Algum tipo coisa. para quem é cerveja artesanal Muita coisa. e quiser ter algum tipo de treinamento para funcionário, vocês fazem também? Muita coisa. Eu sempre falo que assim, ó, encampar um curso dentro da cervejeira é sempre mais caro. Mas existem tantos outros cursos que são bons Cara, e lá? e baratos. Que nem precisa ir lá. É só ligar o computador e assistir online. Então, curso de gestão tributária. Cara, tem uma cervejaria hoje, não entende a parte de tributos, eu falo, não entra. Uhum. Né? Não entra. Se você acha que ter uma cervejaria é só você fazer cerveja, esquece. Então, você dá aula no curso de gestão e marketing também para o mercado cervejeiro, curso de serviço, curso de análise sensorial. Cara, tem uma centena de cursos ali, a gente tem mais de 40 cursos hoje de prateleira, voltado principalmente para cervejarias. Principalmente. A gente faz curso em company para cervejaria? Faz. Ano retrasado, a gente fez um curso para Casa Valduga. Legal. 40 Casa Val, quem não sabe, tem cervejaria lá dentro. do lado da Modina. Que é uma empresa reconhecidamente de né? 40 funcionários são sommeliers. A gente foi finais de semana para lá, sexta, sábado, domingo, para ministrar um curso de cervejas, que é uma das mais diversas áreas, não só da cervejaria, da vinícola também. E como é que você vê o futuro, assim? Como é que... muito se fala, né, do que está acontecendo com o mercado americano, muitas preocupações. Você já falou um pouquinho aqui, né, que acha que é cíclico. Eu tenho essa teoria também. Eu acho que quem está fazendo direito vai ficar, não tem jeito. Mas o que você pode falar para essas pessoas, né, do ponto de vista de futuro? Como que você imagina para que lado o mercado vai caminhar? Júnior, obviamente, eu não sei se é um chute, se é um achismo, mas vendo tudo que já tem acontecido nos últimos anos, eu acho que vai acontecer mais ou menos isso, tá? Ainda mais se a gente vê que no mercado dos Estados Unidos já está acontecendo. O mercado ele depura a cada 10, 15 anos. E isso não é necessariamente ruim. Porque quem vai ficar pelo meio do caminho é quem não sabe empreender. E assim, o mercado, para ele ser profissional, a gente precisa de pessoas boas empreendendo. A gente precisa de pessoas que a gente não tenha denúncia. Vendendo cerveja sem nota, alguma coisa assim, sei lá quais são os denúncias. Não tem mais espaço. Lá está em 2024. Então, essas cervejarias que ainda operam desse jeito, ou já operaram, elas correm um risco muito grande de ficar para trás. E vão ficar. E a seleção natural. Então, quem que fica? Os mais fortes, os melhores preparados vão ficar. Uhum. E desses também vão ter alguns que também vão sumir. Por N outros motivos. Aí não é mais por essa questão, mas uma questão de gestão, uma má gestão que seja. E a gente vai levando o nível da discussão. E a gente precisa. A gente é muito novo, eu sempre critico as pessoas que quando olham o mercado cervejeiro dos Estados Unidos e falam, quero fazer igual o americano. Só que eles estão lá desde a década de 70 fazendo isso, no primeiro ressurgimento das microcervejarias. Então não dá pra gente querer fazer um negócio desse se há 20 anos a gente não era nada ainda. Então a gente tem que passar pelos estágios e a gente duramente está passando agora. E eu acho que, e isso eu falo dentro de sala de aula, né? E a minha aula dentro do curso de sommelier é sempre a última.
porque é a hora de dar um chacoalhão nas pessoas. Falar, olha, vocês aprenderam o que há de melhor a ser feito dentro do copo, né, do líquido. Você já sabe tudo que você tem que ser feito. Agora você precisa saber fora do copo, como vender esse negócio para as pessoas. E como vender, a gente precisa deixar de ser pedante, deixar de ser chato, deixar de ser o cara que fala pra caramba sobre cerveja. Amador, né? Tem que deixar, tem que contratar gente, tem que investir. Mas as pessoas ainda não entenderam isso. Eu vejo pelo número de procura nos nossos cursos de gestão, que é baixo. Que deveria ser muito mais alto hoje. As pessoas falam, cara, o que você está me falando sobre tributos? O que você está me falando sobre gestão administrativa, sobre negócios, sobre marketing? As pessoas deveriam ir mais para esse lado. Você acha que a paixão é tão grande que... Eu acho que já foi muito maior. Então, mas né, é a paixão que deixa o cara... A razão... mas cara, eu falo isso também em sala de aula. Eu falo, lembre-se da primeira vez que você se apaixonou na vida. Se você olhar as coisas que você fazia lá atrás, você fala, cara, quanta vergonha eu passei na minha vida fazendo... Por que você fica cego? E o mercado cervejeiro, ele te deixa cego. Porque é gostoso, é inebriante, é legal, é descolado, é tudo que uma pessoa olha, fala assim, eu queria ser isso, não queria ser aquilo. Mas quando se trata de negócio, no final do mês você tem que pagar pé. E as pessoas, né, eu acho isso muito doido. Eu já te falei, eu acho que a experiência que eu tive com o Garrett Oliver, aqui no Brasil, eu tô ali, hoje eu, sei lá, desses 3 dias eu acho que eu tirei, sei lá, mais de 15 fotos. E é muito doido como tem esse lance do cervejeiro ser um artista, né? Tem. E o Garrett Oliver fala a frase, cara, fazemos uma coisa que as pessoas mijam. E ele é um artista. Exato, ele é total. Mas ele fala, a gente como cervejeiro faz uma coisa que as pessoas mijam. Exatamente. A gente não é artista é quem faz música, quem faz poema, quem pinta, né? E é uma doideira mesmo. E se a gente não se atenta a isso, é isso. O ego vai lá pra cima e você esquece. Precisa. Eu vou falar o que eu falei hoje no almoço com um casal de amigos e na semana passada, nas últimas aulas que eu dei pro curso de sommelier de São Paulo do Rio de Janeiro. Quando a gente começou, a gente olhava o mercado do vinho e falava assim, olha, a gente não pode ficar igual esses caras. A gente tem que ser cerveja. A gente não pode subir nas tamancas. Vinification. A gente não pode. A gente tem que ser, cara, cerveja é cerveja. Então a gente tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser descolado. Passaram-se anos. A gente virou o pessoal do vinho virou o pessoal da cerveja. É quase isso. Então hoje tomar vinho é descolado, é legal, é bacana, é gostoso. Você vai num bar de vinho, você tem lá 30 vinhos numa taça, é gostoso. As pessoas não querem nem saber o que é. O que é vinho? É vinho branco, vou tomar. Porra, é cerveja, cara. A gente não pode perder isso. Eu acho que a nossa essência vai voltar, a gente vai voltar a ser o que a gente era em 2012, 13 ou 14, quando o empreendedor do negócio de cerveja entender que isso é um negócio, tem que dar dinheiro e ele não precisa ficar com vergonha disso. Eu tô ganhando dinheiro com isso, entendeu? E que bom. E eu tô gerando emprego para outras pessoas. E a segunda coisa, tem que entender que a cerveja tem que ser legal, tem que ser gostoso. As pessoas têm que te olhar e falar assim, de novo, falar, cara, eu quero tomar o que aquele cara toma. E não falar assim, eu não vou tomar porque parece que não é pra mim. Eu acho que falta muito a gente celebrar mais os outros, sabe? Assim, isso mostrar mais os outros. Sempre faltou. Pô, cara, muita gente pergunta, cara, por que você faz o quadro lager da vez, né? Uma vez por semana eu falo de uma lager. E cara, por que eu faço isso? Porque eu acho legal fazer isso, porque eu descubro coisas que as pessoas que são os clientes da Voz... E é puta laboratório pra você, né? Não, eu quero saber o que esses caras estão fazendo também. Beber. Óbvio. Exatamente, é óbvio, isso é óbvio. Agora, quando eu mostro isso pro meu cliente, eu tô expandindo a cabeça dele. E a próxima cerveja que eu vou... Tipo, isso aqui, ó, uma Imperial Sour com jabuticaba, mora e baunilha. Puta viagem. Que viagem? Que é isso? Que dá isso? Uma baita viagem. Só que hoje, se um cliente da Voz vai tomar isso, é porque eu já mostrei várias outras lagers que foram feitas lá pra abrir a cabeça. Perfeito. Então e eu acho que falta isso, cara. Falta a gente celebrar mais. Pô, o cara tem uma conquista, pô, bate palma. Vamos falar. Né, vamos unir. Eu tô agora no Vale do Paraíba, eu falo muito pra cervejaria de lá. Cara, vamos ficar junto. E fazer as coisas juntos. A gente não é concorrente, cara. A gente não precisa fazer disso um campo de batalha. Não há necessidade. Porque a gente tá falando o quê? De 2% do mercado? Então, exatamente. Tem 98 aí pra gente tentar convencer, né? Esses 98, talvez 1%. Se 1% quiser ouvir a gente... Se 1% aderir a esse negócio, cara, tá todo mundo com o mercado garantido com trabalho. É isso. 1%. Mas assim, esse negócio precisa acontecer.
Mas, meu, obrigado. Imagina, eu agradeço. Uma pena que tem que ser curto. Mas, pô, de novo, mais uma vez, obrigado por tudo que você já fez por mim. Cara, eu que agradeço mesmo. Por ser torço por você. nosso padrinho, obrigado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui. Mais um episódio do Bebendo Marca, nessa parceria com a Abracerva, Cerveja de Marca, cervejar.com, Brasil Brau, a Cerveja Voz, que tá cedendo meu tempo aqui. Eu tô 3 dias seguidos aqui. Sem trabalhar. Sem nada da voz, aí agora é o primeiro episódio que eu tô falando, mas pô, Pô, tem que falar. Eu sou fã dessa aqui, velho. A Inconcert, na cerveja de linha. Né? A voz só foi lançada porque eu levava as minhas cervejas de panela pro instituto e eles falavam, cara, vai, tá indo, tá legal, tal. Então o Estácio e o Alfredo são meus padrinhos de fato. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Estácio, saúde. Valeu, e obrigado. até a próxima.